Recapitulando o vídeo anterior. No vídeo anterior, vimos como as heresias subordinacionistas foram derrotadas no Segundo Concílio Ecumênico, reunido em Constantinopla em 381. O Segundo Concílio Ecumênico estabeleceu um símbolo de fé, o Credo Niceno-Constantinopolitano, que seguia as linhas teológicas definidas por São Gregório Taumaturgo e pelos padres capadócios. A Santíssima Trindade foi definida como consubstancial e indivisível, e ficaram explicitadas as diferenças entre as três hipóstases divinas. O Pai é o princípio sem princípio na Santíssima Trindade, a causa da qual deriva o Filho e o Espírito. O Filho é Deus que deriva do Pai por geração. Já o Espírito é Deus que deriva do Pai por processão ou expiração. Para se referir à origem eterna do Espírito a partir do Pai, os santos e teóforos padres do Segundo Concílio Ecumênico mobilizam o termo ectoporesis, presente em São João 15:26, para significar a processão eterna do Espírito e distingui-la da economia divina, a relação entre a Trindade e o mundo, em que o Espírito é enviado também pelo Filho. Explicamos também o processo pelo qual o credo foi modificado no Ocidente Latino. As invasões germânicas iniciam um distanciamento entre o Ocidente Latino e o Oriente, que inclui também crescentes dificuldades linguísticas. Os latinos traduzem o credo e as escrituras para o latim. O sentido específico da processão eterna em grego, ectopouremai, se esvanece gradualmente, substituído pelo verbo procedere. Em reação ao arianismo dos povos germânicos e baseado em escritos do bem-aventurado Santo Agostinho, surge no sul da Gália a ideia de que o Espírito procede do Pai e do Filho. Esta percepção se difunde por conta de um credo falsamente atribuído a Santo Atanásio de Alexandria, e a partir de 589, sínodos locais na Península Ibérica adotam esta nova terminologia. Ao longo do século VIII, o Reino Franco se transforma em um grande império. Carlos Magno, principal governante da dinastia carolíngia, se proclama o novo imperador romano do Ocidente e rivaliza com o Império Romano centrado em Constantinopla. Carlos Magno reúne um círculo de teólogos em Aquisgrã para defender a doutrina filioquista. Sínodos locais são convocados e obras são escritas para confrontar os orientais e justificar o acréscimo do filioque ao credo niceno-constantinopolitano. O novo credo interpolado é imposto por Carlos Magno em todo o seu império, exceto na diocese de Roma. Papas como Leão III, ainda que convencidos pela doutrina filioquista, resistem terminantemente a qualquer mudança no símbolo de fé na liturgia da Sé Apostólica. No século IX, o patriarca São Fócio de Constantinopla denuncia o filioque usado no Ocidente Latino. Após uma série de conflitos que incluem um concílio que depois excomungou São Fócio nos anos 860, a Igreja se reconcilia em Constantinopla em 879, quando um concílio que contou com representantes de toda a pentarquia, incluindo do Papa de Roma João VIII, restabelece São Fócio em sua cátedra, reafirma o credo original de 381 sem o filioque e profere anátema contra qualquer mudança no símbolo de fé. O Horus do Concílio proclama: proclamamos a todos com voz forte o Horus da puríssima fé dos cristãos, que nos foi transmitido do alto pelos padres, nada subtraindo, nada acrescentando, nada falsificando. Este santo e ecumênico concílio, abraçando de todo o coração e declarando com desejo divino e retidão de mente, e estabelecendo sobre ele o firme edifício da salvação, assim pensa e proclama em alta voz esta mensagem a todos. Segue-se a recitação do credo original sem o filioque. Assim cremos. Nesta confissão de fé fomos batizados. Por meio dela, a palavra da verdade mostrou que toda heresia é despedaçada e anulada. Inscrevemos como irmãos, pais e co-herdeiros da cidade celestial aqueles que assim pensam. Mas, se alguém ousar reescrever e chamar regra de fé a alguma outra exposição além daquela do sagrado símbolo que nos foi transmitido do alto por nossos bem-aventurados e santos padres, ou usurpar a autoridade dessa confissão, impondo sobre elas frases inventadas, ou ousar falsificar totalmente a antiguidade deste sagrado e venerável Horus com palavras ilegítimas, ou adições ou subtrações, tal pessoa deverá, conforme o julgamento dos santos ecumênicos concílios, ser deposto de sua ordem se for clérigo, ou ser anatematizada se for leigo. No entanto, um século e meio depois, uma nova dinastia imperial germânica se impôs na Itália, e a pedido do imperador Henrique II, o Papa Bento VIII inclui a filioque pela primeira vez na liturgia de Roma. Era o dia 14 de fevereiro de 1014. Neste vídeo, vamos tratar dos argumentos e justificativas dadas pela Igreja Romana para defender esse acréscimo.
e apontar qual é o estado atual do debate entre ortodoxos e romanos sobre a questão da filioque. Há alguma conciliação possível? Se há, como ela pode se dar? E em que termos? Terceira parte. Os argumentos dos defensores da filioque. Então, pessoas, vamos analisar os argumentos que os defensores da filioque, os defensores da adição desse termo no credo, eles utilizaram, eles foram trazendo ao longo do tempo para defender essa novidade. O primeiro tipo de argumento é um argumento que remonta aos padres da igreja, um argumento que todo ortodoxo gostaria de analisar, gostaria de pelo menos ouvir. É um tipo de argumento que é de bom tom para os ortodoxos, cai bem aos ouvidos ortodoxos porque a nossa teologia é muito baseada no consenso dos padres. Antes de avançar no assunto, é bom deixar uma coisa clara, tá? Durante muito tempo nesse debate entre ortodoxos e católicos romanos, começando do período escolástico, os católicos romanos eles se basearam em fontes muito duvidosas para falar dos padres gregos. Recentemente eu comentei em uma postagem no meu canal sobre a filioque e eu falei sobre um famoso livro do Tomás de Aquino, um livro chamado Contra os Erros dos Gregos, um título que não foi dado pelo Tomás de Aquino, tá? Mas ele escreve a pedido do Papa Urbano IV, ali no século XIII, se aproximando do Concílio de Lyon. O Papa Urbano IV pede ao Tomás de Aquino que escreva esse livro para defender o filioque diante dos gregos, né? Ou seja, dos ortodoxos. Muito bem, e nesse livro, Tomás de Aquino ele se fundamenta em uma série de citações patrísticas. Essas citações não têm confiabilidade, porque se sabe, pelo menos desde o século XV, desde o Renascimento cultural, que o Tomás de Aquino se baseou em uma compilação que trazia muitos florilégios latinos, ou seja, passagens dos padres que não se encontram nos originais, passagem dos padres que foram muito mal traduzidas, passagem dos padres que eram interpoladas por comentários ou por, vamos dizer assim, distorções que faziam com que as passagens tendessem à teologia latina. Isso é muito conhecido, isso é um consenso acadêmico hoje. Eu fiquei até espantado que algumas pessoas, pelo menos uma pessoa tenha vindo me rebater em relação a isso. Não, a gente não pode dizer que essa compilação, nessa obra de Tomás de Aquino, seja uma compilação sem confiabilidade e tal. Podemos dizer sim, pessoas. Isso hoje é uma coisa muito constatada academicamente. Hoje não, já de algum tempo. A culpa disso não é do Tomás de Aquino. Eu não estou dizendo que o Tomás de Aquino usou de má fé ao se basear nessa compilação. Na verdade, ele se baseou em uma compilação que ele foi oferecida em geral pelo Nicolau de Crotone. E o Nicolau de Crotone, sim, a gente pode arruir se ele estava de má fé ou não. O fato é que Tomás de Aquino ele não tinha acesso aos manuscritos originais e o próprio Tomás de Aquino não era exímio em grego, tá? Ele não tinha nenhum grande conhecimento de grego. Isso era normal na época. Como eu disse para vocês, desde o século V e VI houve um apartamento civilizacional, cultural, linguístico entre o Oriente e o Ocidente. E você encontrar manuscritos gregos mais fiéis, mais originais, cópias mais vamos dizer assim, consistentes, era muito difícil para o Ocidente latino. Inclusive em relação às escrituras, a gente vê que só na Renascença, quando Constantinopla cai para os turcos otomanos, existe uma grande migração de intelectuais de Constantinopla para o Ocidente, trazendo manuscritos gregos, trazendo também o conhecimento de grego. Só durante a Renascença é que, mesmo em relação às escrituras, o Ocidente latino vai ter acesso a documentos gregos mais confiáveis, que dirá do restante, tá? Então, na verdade, essas obras da escolástica que traziam, vamos dizer assim, esses florilégios latinos, tem um valor apologético muito pobre em se tratando de citações patrísticas. Lá no início do vídeo a gente já falou o suficiente sobre São Gregório Taumaturgo, sua exposição de fé. A gente já falou o suficiente sobre a teologia dos padres capadócios que vão fundamentar o segundo concílio ecumênico, o concílio de Constantinopla em 381, São Basílio Magno, São Gregório Teólogo, São Gregório de Nissa. Falamos também sobre São Máximo Confessor e nenhum deles diz que o Filho é causa também do Espírito. Pelo contrário, todos eles deixam muito claro que apenas o Pai é causa dentro da Trindade, somente o Pai é fonte de divindade. Todos eles preservam a monarquia do Pai, ou seja, o Pai é Pai porque ele é o princípio dentro da Trindade, ele é o princípio sem princípio. A própria Carta Marino de São Máximo Confessor, um documento que tanto ortodoxos quanto católicos romanos tentam trazer para seu lado do debate,
tanto ortodoxos vão dizer, não, essa carta aprova o nosso ponto, quanto católicos romanos vão dizer, não, essa carta aprova o nosso ponto. Bom, essa carta é bem explícita, São Máximo deixa bem explícito nessa carta que ele só defende o filioque, ele só entende o filioque dentro de certos limites. Dentro dos limites em que o Pai continua como causa única, fonte única dentro da Trindade. Somente o Pai causa o Espírito, segundo a carta a Marino de São Máximo Confessor. Inclusive eu publiquei um trecho dessa carta aqui no meu canal de YouTube, eu vou ler de novo para vocês. Ó. São Máximo Confessor sobre o filioque. Trecho da carta de São Máximo a Marino, esclarecendo o motivo do Papa São Martinho ter usado o filioque em uma carta escrita em meados do século VII. Aqui está um trecho em grego, o parágrafo mais relevante está aqui em grego, e a tradução. Os homens da rainha das cidades, Constantinopla, atacaram a carta sinodal do atual e santíssimo Papa, o Papa São Martinho. Não em todos os capítulos dela que você escreveu, mas apenas em 2. Um trata da teologia, no qual se afirma o Espírito Santo também procede do Filho. Aí vem a defesa de São Máximo. Em primeiro lugar, eles apresentaram usos concordantes dos padres latinos e também de Cirilo de Alexandria, a partir de seu estudo sobre o Evangelho de São João. Ou seja, então a Igreja de Roma apresentou documentos trazendo obras de santos padres latinos e de São Cirilo de Alexandria que justificavam a sua posição. Então São Máximo era um filioquista? Não, vamos ver como é que ele explica isso logo depois. Com isso, demonstraram que não fazem do Filho a causa do Espírito. Sabem de fato que o Pai é a única causa, tanto do Filho quanto do Espírito. O primeiro por geração, o segundo por processão. Mas procuram manifestar a processão, o proienai, essa palavra aqui, proienai, que é diferente de ectoporesis, por meio dele. E assim demonstrar a unidade e identidade da essência. Então, São Máximo, confessor, ele estabelece esses limites em que a filioque pode ser entendida. Não como a processão eterna do Espírito a partir do Pai, da hipóstase do Espírito a partir do Pai, e sim como a proienai do Espírito, ou seja, uma manifestação do Espírito por meio do Filho, que é a velha forma ortodoxa sempre em voga no Oriente do o Espírito procede do Pai, por meio do Filho, através do Filho, pelo Filho, ou seja, a processão eterna é do Pai e a manifestação é por meio do Filho. A gente vê que esse é um entendimento que vem desde São Gregório Taumaturgo. Então, se a gente vai discutir citações patrísticas, saiba que toda citação patrística que traz essa fórmula oriental do procede do Pai por meio do Filho é plenamente ortodoxa. Era usada pelos capadócios, e os capadócios, ao usá-la, deixavam claro que reservavam o procede do Pai para a processão eterna e deixavam claro que o por meio do Filho era uma outra coisa, era o proienai. A gente já vai discutir mais para frente o que é esse proienai, essa manifestação. A gente vai ver que na teologia ortodoxa isso se entende de duas maneiras. O envio do Espírito no tempo, a manifestação do Espírito no tempo, a relação da Santíssima Trindade com o mundo, aquilo que o padre Douglas Pinheiro chamava de trindade econômica, mas também a manifestação eterna, tá? Eu já falei um pouco disso quando eu citei São Gregório do Chipre, São Demétrio da Romênia, etc., mas eu vou voltar a esse ponto depois. Mas essa fórmula patrística é completamente ortodoxa, completamente comum no Oriente. A gente viu, inclusive, ao longo desse vídeo aqui, que quando Carlos Magno reúne um círculo de teólogos para defender a filioque, para utilizar a filioque como cavalo de batalha em suas disputas de poder com o Império Romano do Oriente, em suas disputas de poder com Constantinopla, quando Carlos Magno faz isso e chama Alcuino, chama Teodulfo para defender a filioque, esse círculo de teólogos filioquistas desprezavam essa fórmula. Diziam que essa fórmula estava errada, que a certa mesma era apenas procede do Pai e do Filho. Outros diziam que essa fórmula, embora não fosse herética, ela era muito inapropriada, muito incompleta e devia ser lido como procede do Pai e do Filho. Só muito posteriormente que a teologia filioquista vai tentar dizer, vai mudar de posição, vai mudar de argumento e vai dizer, não, a gente pode ler o procede do Pai e do Filho no mesmo sentido que os padres sempre leram o procede do Pai pelo Filho. Então isso é uma mudança na teologia filioquista, tá? É como a gente está vendo ao longo desse vídeo.
Então toda a citação patrística que vocês verem essa fórmula oriental está correta, não tem problema nenhum para a gente. E isso sempre foi utilizado pelos santos padres dessa forma mesmo. E sempre defendendo, assim como nessa carta de São Máximo Confessor, que o Pai é a única causa, é a única fonte, é o único princípio dentro da Santíssima Trindade, na Trindade imanente, na vida interior da Trindade. É só do Pai que o Espírito Santo tem sua processão eterna. Mas eu vou falar especificamente do entendimento de mais 2 ou 3 padres da Igreja que são muito citados nessas discussões entre ortodoxos e católicos romanos a respeito da filioque. O primeiro padre que eu vou comentar é São Cirilo de Alexandria, que é muito utilizado pelos defensores da filioque para defenderem a antiguidade dessa doutrina, né, para defender essa doutrina nos padres gregos. Então vou me remeter de novo à obra do Ciesiensky, onde ele diz o seguinte: contudo, em nenhuma dessas passagens, nem em qualquer outro lugar de seus escritos, Cirilo diz que o Espírito procede, verbinho grego já famoso, do Pai e do Filho. Antes, ele afirma de modo consistente que o Espírito progride ou flui, né, o proienai, do Filho, que é algo bastante diferente. Que Cirilo pretende manter uma distinção importante entre os dois conceitos torna-se claro em sua exegese de João 15:26, onde ele escreve: Jesus chama o Paráclito de Espírito da Verdade, isto é, o Espírito Consolador, e ao mesmo tempo ele diz que ele procede do Pai, assim como o Espírito é naturalmente próprio do Filho, existindo nele e progredindo através dele. Ele é ao mesmo tempo o Espírito do Pai. Essa distinção entre ectoporeusis e proienai permite a Cirilo, assim como antes dele Gregório de Nissa e depois dele São Máximo Confessor, estabelecer tanto uma relação temporal quanto uma relação eterna entre o Filho e o Espírito, mas de modo que não envolve o Filho na ectoporeusis do Espírito. Ou seja, repetindo, não envolve o Filho na ectoporeusis do Espírito. Na teologia de Cirilo, o Espírito procede do Pai, mas não é estranho à essência do Filho unigênito porque ele progride naturalmente a partir dele. É a velha coisa do procede do Pai por meio do Filho, ou seja, tem sua origem, sua existência, sua subsistência a partir do Pai, mas se manifesta, flui através do Filho. Ainda que ele nunca tenha explicado plenamente a natureza exata dessa progressão, Cirilo é claro em afirmar que o Espírito não deriva sua ectoporeusis, isto é, sua existência pessoal, do Filho, fato que se torna evidente em seu debate com Teodoreto de Ciro. Cirilo, em seu 9º anátema contra Nestório, havia declarado que o Espírito era o próprio Espírito de Cristo, o que levou Teodoreto a questionar se Cirilo estava defendendo a ideia de que o Espírito tem sua subsistência a partir do Filho ou através do Filho. Para Teodoreto, essa ideia era tanto blasfema quanto ímpia, pois cremos no Senhor, que disse: o Espírito da Verdade que procede do Pai. Cirilo negou que sustentasse tal ensinamento, levando Teodoreto a confirmar a ortodoxia da teologia trinitária de Cirilo, já que a Igreja sempre ensinara que o Espírito Santo não recebe a existência do Filho ou através do Filho, mas procede do Pai e é chamado próprio do Filho por causa de sua consubstancialidade. Assim, embora Cirilo mantivesse um papel para o Filho no fluir eterno do Espírito, essa crença não fazia dele necessariamente, como mais tarde afirmaram os latinos, um defensor do filioque. Para Cirilo e o Oriente, a processão, ectoporeusis, havia adquirido um sentido bastante específico, descrevendo a relação única entre o Espírito e o Pai. Essa carta de Teodoreto de Ciro, confirmando a ortodoxia de Cirilo para João, bispo de Antioquia, a gente pode ler aqui, no New Advent. Deus que governa todas as coisas com sabedoria, que provê a nossa unanimidade e cuida da salvação do seu povo, fez com que nos reuníssemos e nos mostrou que as opiniões de todos nós estão de acordo umas com as outras. Reunimos-nos e lemos a carta egípcia, a carta que vem de Alexandria. Examinamos cuidadosamente o seu conteúdo e descobrimos que ela está inteiramente de acordo com as nossas próprias declarações e totalmente oposto aos 12 capítulos, contra os quais até o presente temos continuado a lutar, como sendo contrários à verdadeira religião. O seu ensinamento era, etc, que o Espírito Santo não é do Filho, nem recebe a existência do Filho, mas procede do Pai, sendo corretamente dito que é do Filho como consubstancial, ou seja, é do Filho em sua consubstancialidade, mas como processão pessoal, como existência pessoal, como subsistência pessoal,
procede apenas do Pai. E é claro, a gente tem que analisar as passagens em que São João Damasceno explica tintim por tintim tudo aquilo que eu tenho exposto aqui. São João Damasceno, um dos grandes padres do primeiro milênio, que viveu ali no final do século VII e primeira metade do século VIII, um padre muito importante na derrota do iconoclasmo, ele vai escrever uma obra chamada Exposição da Fé Ortodoxa, que é, vamos dizer assim, uma grande síntese da teologia ortodoxa do primeiro milênio. Então vamos ver algumas passagens em que São João Damasceno ele fala sobre o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, as relações das pessoas dentro da Santíssima Trindade. Então, por exemplo, aqui ele fala, está em grego, e está traduzido aqui embaixo. Cremos em um só Pai, um único princípio, uma única causa, o único ingênito e incausado, do qual somente é gerado o Filho e do qual somente procede o Espírito Santo. Então, somente que muitos latinos exigem que os ortodoxos apresentem em suas argumentações, está perfeitamente exposto na obra de São João Damasceno. Também diz, pois gerar é uma coisa e fazer proceder é outra. O gerar é próprio do Pai e o fazer proceder é próprio do Pai, mas não é geração. Então, a processão do Espírito é diferente da geração do Filho, mas ambos são características, são próprios do Pai. O Espírito Santo, que procede do Pai, não do Filho, é contudo chamado Espírito do Filho. Então, em que sentido o Espírito Santo é chamado Espírito do Filho? Não no sentido de sua processão hipostática eterna, mas no sentido de sua consubstancialidade. Ou seja, o Espírito é do Filho porque ele é consubstancial ao Filho, mas o Espírito é do Pai porque ele procede eternamente, ele tira a sua existência pessoal eterna, a sua subsistência do Pai. O Espírito que procede do Pai é manifestado através do Filho. Então, uma coisa é a procedência eterna do Espírito do Pai, a partir do Pai, né? O Pai faz proceder eternamente o Filho, e outra coisa é a sua manifestação através do Filho, ou seja, a sua proienai. A gente tem acesso a essa obra no site do New Advent, a gente pode ir traduzindo diversas passagens a partir do capítulo 7, em que São João Damasceno vai expor essas ideias. Conceber o Espírito que habita em Deus à semelhança do nosso próprio Espírito seria rebaixar a grandeza da natureza divina aos mais baixos níveis de degradação. Mas devemos contemplá-lo, ou seja, o Espírito de Deus, como um poder essencial, existindo em sua própria subsistência própria e peculiar, procedente do Pai e repousando no Verbo e manifestando o Verbo. Então, no primeiro sentido da palavra, as três subsistências absolutamente divinas da Santíssima Divindade concordam, pois existem como uma só em essência e são incriadas. Mas, com a segunda significação, é completamente diferente, pois somente o Pai é não gerado, é ingênito. Nenhuma outra subsistência lhe deu ser. E somente o Filho é gerado, pois ele foi gerado da essência do Pai, sem princípio e fora do tempo. E somente o Espírito Santo procede da essência do Pai, pois não tendo sido gerado, mas simplesmente procedendo. A referência dele, São João 15:26. Pois esta é a doutrina das Sagradas Escrituras, mas a natureza da geração e da procedência está totalmente além da compreensão. Por isso não falamos de três deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas de um só Deus, a Santíssima Trindade, o Filho e o Espírito sendo referidos a uma única causa. O Pai é um só Pai, e sem princípio, isto é, sem causa, pois não deriva de nada. O Filho é um só Filho, mas não sem princípio, isto é, não sem causa, pois deriva do Pai. Mas se elimina a ideia de princípio no tempo, ele também é sem princípio, pois o Criador do tempo não pode estar sujeito ao tempo. O Espírito Santo é um só Espírito, procedendo do Pai, não na maneira de filiação, mas de procedência, de modo que nem o Pai perdeu a propriedade de ser ingerado, porque gerou, nem o Filho perdeu a propriedade de ser gerado, porque foi gerado daquele que era ingerado. E o Espírito Santo é o poder do Pai que revela os mistérios ocultos de sua divindade, procedendo do Pai por meio do Filho de uma maneira que somente ele conhece, mas diferente da geração. Por isso o Espírito Santo é o aperfeiçoador da criação do universo. Todos os termos, então, que são próprios do Pai, como causa, fonte e gerador, devem ser atribuídos somente ao Pai. Mas o Espírito Santo não é o Filho do Pai, mas o Espírito do Pai, procedendo do Pai. E falamos também do Espírito do Filho, não como procedendo dele, mas como procedendo por ele a partir do Pai.
pois somente o Pai é causa. Eu acho que fica patente que na patrística oriental, nesses padres orientais que nós vemos lá, desde São Gregório Taumaturgo, passando pelos 3 padres capadócios, pela confirmação dos dogmas trinitários no Segundo Concílio Ecumênico, passando por São Cirilo de Alexandria, São Máximo Confessor, São João Damasceno, existe um consenso desses padres orientais que no âmbito teológico, na eternidade, na Santíssima Trindade em si mesma, seja lá como se queira referir a isso, tá? Somente o Pai é causa, fonte, princípio da divindade. É do Pai que são derivados o Filho, a hipóstase do Filho por geração e a hipóstase do Espírito Santo por processão. E sim, esses mesmos padres dizem comumente que o Espírito procede do Pai por meio do Filho, pelo Filho, através do Filho. Querendo significar, eles explicitam isso, que eles se referem a proienai, a manifestação, a efulgência, ao brilhar, ao fluir do Espírito por meio do Filho, e não a sua existência, a sua origem existencial e hipostática eterna. Proienai é diferente de ectoporeusis. Um outro tipo de argumento que os católicos romanos vão tentar mobilizar para tentar demonstrar para os ortodoxos que a filioque é legítima e adequada é o argumento escolástico. E a gente já está falando de um outro período, de um novo momento, após o cisma, século XII, XIII, XIV, em que um novo método de fazer teologia já tinha se consolidado na cristandade latina, já tinha se consolidado entre os católicos romanos, que é o método escolástico, um método muito dependente da aplicação da silogística aristotélica. Quando o Papa Urbano II pede para Anselmo da Cantuária escrever um livro para provar para os ortodoxos a correção da filioque, o Anselmo da Cantuária, ele não vai se basear nas escrituras, não vai se basear nos santos padres e nada disso. Ele vai se basear em Aristóteles. Ele vai partir da base doutrinária filioquista estabelecida pelo agostinianismo, e a partir dali ele vai estabelecer premissas e silogismos para tentar mostrar que a filioque é uma necessidade lógica. Ou seja, se você raciocinar direitinho, você não pode negar a filioque. A filioque é inegável caso você aplique a razão corretamente. É o tipo de argumento que nós ortodoxos vamos considerar os mais problemáticos, os mais frágeis possíveis. Primeiro, tentar defender uma novidade, que é a inserção do filioque no credo. A gente não pode esquecer que isso é uma novidade. Tentar defender essa novidade por meio de uma outra novidade, que é o método teológico escolástico, vai trazer uma série de problemas. Porque onde está o método escolástico nos padres da igreja? Não existe, né? No primeiro milênio, esse método não existia entre os padres da igreja. Então, de onde ele está vindo, né? Quem está criando esse método? Quem diz que ele é legítimo? Onde está o apoio desse método na santa tradição? Não existe. Em segundo lugar, ele parte de um pressuposto que é muito frágil. É a ideia de que a lógica aristotélica ela pode revelar, ela pode nos trazer conhecimento de um tipo de realidade absolutamente transcendente, como a vida interior da Santíssima Trindade. Veja bem, a silogística aristotélica, por mais poderosa que seja, eu valorizo muito a obra de Aristóteles, tá? A silogística aristotélica, ela não é capaz de explorar nem os limites da razão humana. Hoje em dia existe uma série de outros modelos de lógica, outras formas de lógica, lógica modal, paraconsistente, diversos tipos de lógica simbólica e matemática, que vão utilizar como base a lógica aristotélica, mas vão refiná-la e em algum grau superá-la. Vão se tornar um instrumental muito mais poderoso daquele que dispunha Aristóteles. Então a silogística aristotélica, ela tem limites até mesmo quando a gente fala da exploração da racionalidade humana em si mesma. Que dirá, para falar, vamos dizer assim, de realidades espirituais, metafísicas, completamente transcendentes a tudo que é criado. É muito frágil acreditar que a razão humana possa explorar esses oceanos profundos da realidade espiritual e ainda mais da realidade incriada, tá? É até meio que anticristão, porque o cristianismo acredita, professa a necessidade da revelação, da iluminação do Espírito Santo, da contemplação sobrenatural de Deus, da graça divina. Então a razão humana não tem esse poder todo. Em segundo lugar, já abstraindo dessa fragilidade fundamental do argumento do Anselmo da Cantuária e companhia, o argumento em si mesmo é muito ruim.
porque ele parte da ideia que as hipóstases da Santíssima Trindade, elas se distinguem por suas relações de origem, e essas relações de origem só podem ser estabelecidas por relações de oposição relativa. A grosso modo, ele vai dizer o seguinte: pai e filho é uma relação de oposição relativa. A gente entende a ideia de pai por uma oposição relativa à ideia de filho, e a gente entende o que é filho por uma oposição relativa à ideia de pai. A mesma coisa em relação a pai e espírito. O pai é aquele que expira e o espírito é aquele que é expirado. Então, pai e espírito, essas ideias se distinguem, essas hipóstases se distinguem por essa oposição relativa entre aquele que é originado e aquele que origina. Mas qual é a oposição relativa entre espírito e filho que nos permite conhecer a diferença entre essas duas hipóstases? Certo? Então a gente conhece a diferença entre a hipóstase do filho e do pai por sua oposição relativa. Conhece a diferença entre a hipóstase do pai e do espírito por sua oposição relativa. Um origina, os outros dois são originados. Mas qual é a diferença entre a hipóstase do filho e a hipóstase do espírito? Para estabelecer a diferença hipostática entre filho e espírito, seria necessária uma oposição relativa entre essas duas hipóstases. Essa oposição relativa necessária viria da filioque. Esse é o argumento do Anselmo da Cantuária, né? Então a filioque consegue estabelecer as distinções hipostáticas dentro da Santíssima Trindade. Esse é o argumento de Anselmo da Cantuária, é um argumento muito fraco, porque parte de uma premissa muito fraca. O Anselmo da Cantuária acreditava que para você estabelecer essa distinção entre espírito e filho era necessário adicionar uma oposição relativa, quando na verdade a oposição já está dada pelo diferente modo de origem dessas hipóstases em relação à hipóstase do pai. O filho ele é originado do pai, ele deriva do pai por geração, e o espírito ele deriva do pai por processão. E esse modo de origem diferente já constitui uma distinção suficiente entre essas duas hipóstases, tá? Então você não precisa acrescentar uma oposição relativa a mais entre Filho e Espírito Santo para distingui-las, porque elas já estão diferenciadas por esse modo distinto de derivação do pai. Bom, um contra-argumento católico romano é dizer que a gente não consegue definir exatamente qual é a diferença entre geração e processão. A gente não consegue colocar em palavras, conceitualmente, exatamente qual é a distinção entre o gerar e o proceder do pai, certo? Só que para nós ortodoxos isso não é problema nenhum. São Gregório Teólogo dizia que não conseguia descrever em palavras de maneira precisa qual a diferença entre geração e processão. São Gregório Teólogo. Por que eu tenho que saber fazer isso, né? São João Damasceno dizia que não conseguia fazer essa distinção em palavras, apontando as limitações da linguagem humana, as limitações da capacidade discursiva humana para falar do absoluto. O discurso humano ele é limitado mesmo, as palavras humanas elas não podem realmente expressar determinadas realidades. E se elas não podem expressar determinadas realidades, nem por isso a gente vai ficar inventando moda. Então a gente não sabe exatamente, não existe uma revelação específica mostrando o que esses termos eles representam de fato. Então a gente vai fazer um construto racional inventado da minha própria cabeça e desenvolvido a partir de uma silogística aristotélica para tentar preencher o buraco da minha própria ignorância. Um falo racionalístico para tentar preencher o buraco da minha ignorância, para ser bem freudiano, né? A gente não precisa disso. Para um ortodoxo, esse tipo de consideração não tem o mínimo sentido. Quando São Gregório Taumaturgo, esse grande santo padre com quem eu comecei a fazer a exposição desse vídeo, quando São Gregório Taumaturgo ele quis saber sobre o mistério da Santíssima Trindade, ele não ficou criando uma sistematização filosófica em sua cabeça a partir de premissas que ele não sabia verdadeiras, certo? Ele foi orar. A gente está falando de um grande santo, de um taumaturgo, um realizador de milagres, certo? Ele foi orar e foi pedir a Deus. E Deus achou por bem enviar para ele Teotocos e São João Teólogo para esclarecer para ele a questão, certo? É assim, revelação, iluminação do Espírito Santo, é graça divina, tá? Então, esse é o método ortodoxo. A gente não inventa moda. Se existe esse mistério, se existe essa limitação do discurso e da linguagem humana, a gente não precisa fingir que essa limitação do discurso não existe, certo? A gente convive com ela, convive com o mistério, tentando superar o mistério quando nós formos humildes o suficiente para Deus considerar que esse mistério tem de ser revelado a nós.
Além disso, esse argumento escolástico ele vai oferecer um outro perigo, que é o de deslocar a fonte de existência e de subsistência do espírito, de deslocar essa origem do espírito do Pai para a divindade, para a natureza comum. Então, na argumentação de Anselmo da Cantuária e também de outros escolásticos, inclusive a de Tomás de Aquino, vai começar a aparecer, certas concepções que dizem que o espírito ele é gerado a partir de uma operação ou de uma natureza comum ao Pai e ao Filho. Ou seja, o espírito ele não procede de algo que é próprio da hipóstase do Pai, ele não procede da paternidade do Pai. Passam a existir sentenças, trechos das obras desses escolásticos que vão dizer que o espírito, na verdade, ele procede de uma natureza ou de uma operação comum a pai e filho. Em Anselmo da Cantuária, isso já está posto. Isso está posto também em Tomás de Aquino. O Ciência que ele vai deixar isso claro. Talvez o aspecto mais intrigante do trabalho de Anselmo seja a sua resposta à acusação grega, ou seja, oriental, de que ao falar da processão do espírito a partir do pai e do filho, os latinos necessariamente postulavam duas causas ou fontes dentro da divindade, ou seja, quebravam a monarquia do pai. Anselmo argumentou que, assim como os cristãos dizem que Deus é a única causa da criação, embora haja três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então assim como Deus é a única causa da criação, quando dizemos que ele é do Pai e do Filho, isso não é de duas fontes, mas de uma só, que é o Pai e o Filho, assim como o Espírito é de Deus, que é Pai e Filho. Assim, embora Anselmo não considerasse o Filho uma causa separada do Espírito Santo, ele sustentava que, junto com o Pai, ele é a causa ou fonte única. Isso aqui, pessoal, vai desembocar lá no Concílio de Florença, tá? Essa afirmação não introduz duas causas dentro da divindade, mas uma única causa, assim como não há dois deuses, mas um Deus, de quem procedem o Filho e o Espírito Santo. Aqui, Anselmo aceitou a premissa latina de que a processão não era necessariamente uma propriedade da hipóstase do Pai, mas provinha da substância divina compartilhada por todas as três pessoas, secundo eande deitatis unitatem, e aqui aplicada apenas ao Pai e ao Filho, uma vez que o Espírito não é causa de sua própria existência. Se o credo professava que o Espírito procedia do Pai e o Pai é Deus, Anselmo argumentava que o filioque está claramente demonstrado, uma vez que o credo diz que o Espírito Santo procede de Deus e o Filho é Deus. Então, ele passa a ver essa processão do Espírito Santo se originando em algo comum a Filho e Pai. Tomás de Aquino vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Como Boaventura, Tomás afirmou de forma inequívoca o Pai como principium totius deitatis dentro da divindade, já que ele sozinho era o princípio sem princípio. No entanto, essa afirmação não impediu Tomás de afirmar explicitamente que o Filho era autor, princípio e fonte do Espírito Santo. Ou seja, ao mesmo tempo que Tomás de Aquino tem passagens dizendo, afirmando a monarquia do Pai, ele tem outras passagens que contradizem essa monarquia do Pai, por causa do entendimento dele de como se dava a processão do Espírito. Isso se dava porque o Filho possui o mesmo poder inspirativo que pertence ao Pai, o qual ele recebe como dom do Pai. Portanto, o Espírito Santo procede igualmente de ambos, embora às vezes se diga que procede principalmente ou propriamente do Pai, porque o Filho possui esse poder do Pai. É a ideia que vai ser muito comum na retórica católica romana, filioquista, de que o Pai deu tudo aquilo que ele tinha ao Filho. O problema é que essa retórica não entende que o Pai não deu ao Filho a propriedade de ser Pai, e que é da propriedade de ser Pai, é da paternidade que se origina tanto a hipóstase do Filho quanto a hipóstase do Espírito Santo. Então, o que os católicos romanos estão argumentando aqui, o que Tomás de Aquino está argumentando aqui, vai completamente contra a ideia de monarquia do Pai, estabelecida por toda essa tradição dos capadócios. Os próprios gregos pareciam aceitar esse fato a Tomás, já que aceitava a processão através do Filho ou seu fluir do Filho, embora se recusasse a reconhecê-lo por ignorância ou obstinação. Tomás contrapôs a acusação grega de que o ensino latino necessitava de dois princípios, sustentando que havia apenas uma inspiração e um único poder inspirativo, isto é, do Pai e do Filho. Então, o Espírito Santo não vem de dois princípios porque ele vem do poder inspirativo, que é do Pai e do Filho. Isso é completamente contrário à teologia capadócia. A teologia capadócia, a teologia ortodoxa, diz que o Espírito ele vem da hipóstase do Pai e não de um poder compartilhado com o Filho.
Por essa razão, era mais adequado dizer que o Pai e o Filho são dois que expiram, mas não dois expiradores, não dois princípios ou causas, mas uma só. Ou seja, a causa do Espírito é essa expiração que é comum a Pai e Filho. Veja que isso aí não existe, na minha opinião, como os católicos romanos sustentarem o filioque dessa maneira, o Filho como causa, tá? E ao mesmo tempo estabelecerem a monarquia do Pai. Os defensores da filioque, principalmente os escolásticos, gostam muito de falar em lógica. Mas é ilógico você sustentar a monarquia do Pai nos termos dos capadócios, nos termos do Segundo Concílio Ecumênico, e ao mesmo tempo afirmar a filioque, entendendo na filioque o Filho como causa do Espírito. A gente pode fazer a seguinte pergunta: o Espírito Santo, ele procede da divindade, dos poderes, da energia, da essência comum, da substância comum, da divindade, ou ele procede de uma hipóstase? Se ele procede da divindade, de um poder comum, de uma natureza comum, de uma energia comum, as três hipóstases, se ele procede da divindade, então você está destruindo a monarquia do Pai. Porque a teologia ortodoxa, a teologia do Segundo Concílio Ecumênico, afirma que vem da propriedade particular da paternidade, da propriedade particular da hipóstase do Pai. Tá? Se você diz que não vem da divindade, mas vem de uma hipóstase, então a gente tem que perguntar qual hipóstase? Porque se for do Pai e do Filho, então são duas hipóstases. Ou seja, não dá para você ser consistente logicamente e querer manter a monarquia do Pai, tal como entendida de maneira ortodoxa, e estabelecer a filioque. Na minha opinião, a única maneira de manter a crença na filioque, sendo consistente logicamente, é interpretando a filioque de maneira cada vez mais próxima à teologia ortodoxa, tá? É reinterpretando isso. Manter o Filho como causa do Espírito necessariamente vai levar a um tipo de argumentação, a um tipo de doutrina que vai negar a monarquia do Pai e vai negar aquilo que os capadócios, que são Máximo Confessor e que outros padres orientais estão dizendo. Então esses argumentos escolásticos são problemáticos, recapitulando, né? Esses argumentos são problemáticos porque partem de uma visão errônea sobre a capacidade da silogística aristotélica de falar sobre questões metafísicas e teológicas profundas, de tirar conclusões sobre a vida interior da Santíssima Trindade, sobre a dimensão teológica propriamente dita. Além disso, eles partem de premissas muito fracas, como no argumento de Anselmo da Cantuária, de ver que não é necessário criar uma oposição adicional para diferenciar as hipóstases na Santíssima Trindade. E tem esse perigo, né, que é o de deslocar a origem eterna do Espírito da hipóstase do Pai para a natureza ou as operações comuns da Santíssima Trindade. Eu sei que em muitos trechos de suas obras, Anselmo da Cantuária, Boaventura, Tomás de Aquino vão afirmar a monarquia do Pai, mas em outros trechos eles vão fazendo esse deslocamento que é completamente inadequado, que vai estabelecer a divindade, alguma coisa, alguma operação da divindade como origem do Espírito e que vai desembocar, certo? Lá no Concílio de Ferrara, Florença, quando já está estabelecido em boa parte da cristandade latina, em boa parte do entendimento católico romano, que o Filho é sim causa do Espírito Santo em alguma medida, de alguma forma, né? Coisa que é negada pela teologia ortodoxa. Causa é só o Pai. Então a gente vai falar agora de um outro tipo de argumento católico romano, ou melhor, de um outro tipo de argumento filioquista, que é um argumento muito melhor, tá? Argumento de outro nível, um argumento que eu considero muito mais embasado, que é o argumento de que a economia, de alguma maneira, em algum grau, em algum sentido, reflete a teologia. Esse argumento vai dizer o seguinte: olha, a trindade econômica, as relações entre Deus e o mundo, refletem certos aspectos da vida interior da trindade transcendente ou imanente, ou da trindade ad intra, ou do âmbito teológico. Existe uma correspondência entre esses dois níveis. A revelação de Deus ao mundo, a maneira como Deus se revelou aos homens e ao mundo, reflete algo dessa vida interna e transcendente da Santíssima Trindade. Esse tipo de argumento, esse tipo de pressuposto, tá? Ele não é um pressuposto que a gente possa cravar. A gente não pode jogar todas as fichas nessa ideia. A gente não pode dizer, não, isso aí está certo mesmo. São Máximo Confessor, ele concorda em algum nível com essa ideia católica romana.
Quando eu falei de São Máximo Confessor, a gente viu aqui que São Máximo Confessor aceitava essa ideia de que a economia, de que a revelação, ela revelava coisas sim da transcendência divina, certo? Mas outros padres vão discordar dessa ideia. São Gregório Teólogo, a gente viu também, São Gregório Teólogo estabelecendo limites muito claros entre a economia e a teologia. São Gregório Teólogo era muito mais apofático em relação a aspectos da teologia. Dada a distinção entre essência e energia divina, a distinção ortodoxa entre essência e energia divina, é possível dizer que nem tudo sobre o Deus incriado pode ser tratado apenas de maneira apofática, né? Nem tudo sobre o Deus incriado, as energias incriadas, você não precisa tratar apenas de maneira apofática. Então é possível dizer sim, em algum grau, em algum sentido, em alguma medida, que a economia divina reflita algo desse Deus incriado, tá? Embora esse pressuposto não seja algo que a gente pode se agarrar de maneira muito forte, porque não é um consenso patrístico, né? A gente pode dizer que não é uma ideia completamente equivocada, pelo contrário, é uma ideia que tem base patrística em São Máximo Confessor. Agora, essa ideia de que a economia reflete a teologia, prova ao filioque, ela demonstra que os filioquistas estão certos e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Os filioquistas eles vão dizer o seguinte: a gente lê nas Escrituras Sagradas, na revelação de Deus no tempo e aos homens, que o Espírito Santo ele é enviado à igreja, aos apóstolos de Cristo, aos homens, ao mundo, por meio do Pai e do Filho. Tá? O Filho também participa desse envio do Espírito Santo ao mundo. É o que nós sabemos pela revelação temporal. Logo, a filioque está aprovada? Bom, não. Não, porque os filioquistas eles acabam recortando apenas passagens específicas das Escrituras para defender isso. Porque se a gente for nas Escrituras para tentar compreender o que a revelação de Deus está falando sobre o Espírito Santo, a coisa se complica um pouco. Eu não vou nem falar, pessoas, da Anunciação. A Anunciação, que é um episódio extremamente relevante na história da revelação, a encarnação do Verbo. A gente vê nesse episódio o Pai enviando o Espírito Santo para purificar a Santíssima Virgem Maria e preparar a encarnação do Verbo, tá? Mas eu não vou nem falar da Anunciação para não abrir muitas pontas de debate. Vamos falar diretamente do batismo de Cristo, que é um episódio muito comemorado na igreja, é uma festa importantíssima em todo o Oriente cristão, que é a festa da Teofania, porque é a festa em que se revela o Deus triuno pela primeira vez, né? A revelação da Santíssima Trindade no batismo de Cristo. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. E eis que se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual pus as minhas complacências. Aqui a gente tem o ícone da teofania, né, o batismo de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, e a gente vê o que está lá expresso nas Escrituras. Os céus se abrem, o Pai envia o Espírito, e o Espírito repousa no Filho. Então o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai e ele unge, ele crisma o Filho, certo? Então, veja bem, isso aqui é a revelação de Deus no templo, nos mostrando que o Espírito procede do Pai, repousa no Filho e depois o Filho envia a igreja, aos homens, ao mundo. É o que nos diz a economia divina. Então não me parece que esse argumento da economia reforce a filioque, tá? Pelo contrário, é um obstáculo a mais a filioque, é um obstáculo a mais a ideia de que a processão eterna do Espírito se dê pelo Filho também, tá? No entanto, esse episódio aqui e essa imagem da teofania é bom para a gente falar um pouco mais sobre o que significa proienai. Se ele não permite nos afirmar a processão eterna do Espírito a partir do Pai e do Filho, a processão eterna continua sendo a partir apenas do Pai, ele nos permite falar um pouco sobre o que os padres entendiam por proienai ou por manifestação, e o que São Gregório do Chipre no século XIII, São Gregório Palamares no século XIV e vários teólogos ortodoxos, inclusive São Demétrio da Romênia, vão chamar de manifestação eterna. O que eles vão chamar de manifestação eterna e o que os padres entendiam por proienai? O Pai envia o Espírito para o Filho e esse Espírito ele
repousa no Filho e refulge, e transborda, e flui através do Filho. É como se o Pai, ao enviar o Espírito para repousar no Filho, gerasse um brilho, uma refulgência que retorna para o Pai e transborda da Santíssima Trindade. É isso que se chama de manifestação eterna, tá? E a maneira como São Demétrio da Romênia e outros teólogos ortodoxos podem, inclusive, recuperar aquilo que está falando Santo Agostinho sobre o Espírito Santo como um vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Então, nesse refulgir, nessa proienai, que alguns teólogos ortodoxos, muitos padres ortodoxos vão dizer que se refere apenas ao envio temporal do Espírito, mas outros padres ortodoxos, outros santos, vão falar que se refere a uma manifestação eterna. Então essa proienai tem a ver com essa refulgência gerada por esse repouso do Espírito Santo no Filho. Mas a ectoporeusis do Espírito, a processão eterna e hipostática, continua sendo uma particularidade da hipóstase do Pai. Bom, eu queria incluir uma consideração, tá? Não vou nem chamar de um argumento, mas uma observação que vai reforçar argumentos que foram apresentados ao longo desse vídeo. Eu tenho um conhecido católico romano, um amigo católico romano, que ele diz o seguinte: poxa, André, eu gosto muito de ver os seus reacts contra protestantes evangélicos, porque muitas vezes você mostra para eles que certas práticas, crenças e tradições católicas romanas são partilhadas também pelas demais igrejas apostólicas. Você mostra para eles que existe uma tradição comum, uma origem comum para essas crenças e práticas, que não está em invencionices católicas romanas, que não tem uma origem apenas na Igreja Católica Romana. Bom, agora esse meu amigo católico romano ele vai ficar um pouco chateado comigo, porque a minha consideração é o seguinte: quais são as igrejas apostólicas que utilizam a filioque? A Igreja Ortodoxa nega a filioque, inclusive considera a filioque inaceitável no credo. As igrejas orientais não calcedonianas, a Igreja Armênia, Siríaca, Etíope, Copta, elas também não usam a filioque. A Igreja Persa, chamada Igreja Persa, Igreja do Oriente, a Igreja do Leste, se tem origem apostólica, também não usa a filioque, certo? A única igreja apostólica que utiliza a filioque é a Igreja Católica Romana, mas não toda ela, porque os católicos romanos muitas vezes gostam de lembrar que existem ritos orientais, ritos ortodoxos orientais, entre aspas, que estão em comunhão com o papado, que estão em comunhão com Roma, certo? A Igreja Ucraniana Católica, a Igreja Rutena, ou seja, existem igrejas católicas orientais em comunhão com o Papa. Pois bem, algumas dessas igrejas católicas orientais que se uniram a Roma a partir da União de Brecht tampouco utilizam liturgicamente o filioque. E algumas delas, é necessário dizer, como por exemplo a Igreja Rutena, tem toda uma concepção teológica sobre a filioque que se aproxima muito mais da teologia ortodoxa do que da teologia católica romana, da teologia latina, certo? Eles não consideram a filioque herética, óbvio, eles estão em comunhão com Roma, eles consideram o uso latino da filioque aceitável, a teologia filioquista aceitável, correta, etc., mas eles têm sua própria tradição teológica de explicação da filioque, que não é exatamente parecida com a explicação latina, tem muito mais a ver com a teologia ortodoxa, tá? Então, na verdade, só a Igreja Católica Romana é que tem essa doutrina filioquista realmente e tem esse uso litúrgico da filioque, que tem a filioque acrescentada ao credo niceno constantinopolitano. Essa novidade, aquilo que muitas vezes eu chamei provocativamente nesse vídeo de novidade, porque é uma novidade, pertence apenas à Igreja Católica Romana. Para vocês terem uma ideia, até a Igreja Anglicana, existe uma discussão se a Igreja Anglicana ela tem sucessão apostólica ou não, certo? Existe uma discussão sobre isso. Até a Igreja Anglicana, em 2017, tomou uma decisão de, em suas revisões litúrgicas, abandonar o filioque. Então, existem países em que os anglicanos já não cantam mais o credo com a filioque, mas a tendência é que o anglicanismo vá abandonando a filioque com o tempo. As igrejas luteranas é a mesma coisa. A Federação Mundial Luterana, ano passado, 2024, tomou a decisão de, em suas revisões litúrgicas, também abandonar o filioque. A gente tem que ver como isso vai ser recebido daqui para diante entre os luteranos, mas existiu essa decisão em 2024, tá?
Então, na verdade, só a Igreja Católica Romana mesmo, ela tem esse uso litúrgico e tem essa doutrina filioquista, o que reforça o argumento de que o filioquismo nasceu, certo, em uma região muito específica do Ocidente Latino, que foi o sul da Gália, a região onde se estabelecia o reino visigodo, e a partir dessa região específica, como uma reação ao arianismo, e baseados na teologia de Santo Agostinho, que era superdimensionada naquela época, por causa de uma ruptura civilizacional entre o Ocidente e o Oriente, é que esse filioquismo nasceu. E ele vai se desenvolver, vai se fortalecer por causa de um erro, a ideia de que existia um credo anatasiano, um credo filioquista que remontava a Santo Atanásio de Alexandria, um erro que vigorou durante muito tempo no Ocidente. E depois ele vai sendo imposto a todas as dioceses ocidentais por imposição de um imperador, por uma imposição da dinastia carolíngia, que inclusive formou um círculo de teólogos para defender a filioque, muitas vezes contra o Papa de Roma. O Papa de Roma muitas vezes resistiu a essa imposição da filioque nos credos e nas liturgias. E a primeira vez que Roma vai cantar a filioque em sua liturgia vai ser em 1014, 14 de fevereiro de 1014. Então reforça essa ideia de que a filioque nasce como um certo desvio local que vai se impondo por diferentes razões, mas vai se impondo por diferentes razões, sem uma decisão tomada em concílio ecumênico, vamos dizer assim, negando cânones da igreja estabelecidos em concílios ecumênicos, como no concílio de Éfeso, que proibia a mudança no credo niceno-constantinopolitano, como no concílio de 877, que também proibia, também anatematizava, e vai ser imposto em Roma, vai ser adotado por Roma por uma canetada papal, certo? Uma canetada do Papa Bento VIII, que vai decidir estabelecer essa interpolação, esse acréscimo, essa adição ao credo niceno-constantinopolitano. Agora, conclusão: a abordagem atual da Igreja Católica Romana. Agora, com essa observação, eu não estou fazendo nenhuma dancinha da vitória em cima da Igreja Romana, tá? Por que eu não estou fazendo nenhuma dancinha da vitória em cima da Igreja Católica Romana? Diferente do polemista da internet que levanta a bandeira filioquista, se agarra a filioque e diz que sem filioque não há salvação, a Igreja Católica Romana, a partir do século XX, certo? A partir dos diálogos ecumênicos do século XX, a Igreja Católica Romana passou a considerar o credo de 381, o credo sem a filioque, o credo original, como credo normativo da cristandade. Então, para a Igreja Católica Romana, o credo que expressa a unidade de fé cristã é o de 381. E quem diz isso são documentos oficiais da Igreja Católica Romana. Em 1995, o Papa João Paulo II ele vai pedir aos seus teólogos, a um dos dicastérios do Vaticano, para elaborar um documento esclarecendo para os ortodoxos a questão da filioque como Roma a vê atualmente. Como Roma encara essa questão atualmente. Eu vou procurar esse documento aqui para vocês. Esse documento está online. Qualquer católico romano pode acessá-lo no site do Vaticano. Ele foi feito a pedido de João Paulo II, certo? Assim como o Alcuino, ele vai escrever um livro para tentar convencer os ortodoxos sobre a filioque, a pedido do Papa Urbano II. Assim como Tomás de Aquino vai escrever um livro a pedido do Papa Urbano IV, também para defender a filioque para os ortodoxos, João Paulo II vai pedir a confecção desse documento para expressar os termos de diálogo atuais que os católicos romanos têm com os ortodoxos. Então vamos deixar o polemismo de lado e vamos ver como é que os hierarcas da Igreja Católica Romana estão tratando desse tema hoje. Vamos deixar de lado o polemismo que vai tentar convencer desavisados que o problema já está resolvido por Anselmo da Cantuária no início do século XII. Anselmo da Cantuária já resolveu o problema no início do século XII. Como é que ninguém percebeu 900 anos depois disso, né? É óbvio que o problema não foi resolvido, é óbvio que o problema continua sendo tratado em 2025 e nós vamos ver como é que a Igreja Católica Romana está tratando desse problema, como é que os teólogos católicos romanos, ligados oficialmente ao Vaticano e a pedido de João Paulo II, estão propondo diálogo sobre esse tema.
a gente vai ver que eles não estão dizendo exatamente a mesma coisa que Anselmo da Cantuária dizia. O documento está aqui no site do Vaticano, o nome é As Tradições Grega e Latina a respeito da processão do Espírito Santo, está no Dicastério para a Promoção da Unidade Cristã, tá? Eu vou traduzir algumas partes com vocês, se vocês tiverem interesse em ler o que o Vaticano disse sobre isso em 95, eu vou traduzir algumas partes com vocês para a gente entender o que está sendo dito. O Santo Padre, na homilia que proferiu na Basílica de São Pedro em 29 de junho, na presença do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I, expressou o desejo de que a doutrina tradicional do Filioque, presente na versão litúrgica do Credo Latino, fosse esclarecida, a fim de ressaltar a sua plena harmonia com que o Concílio Ecumênico de Constantinopla de 381 confessa em seu credo. O Pai como fonte de toda a Trindade, a única origem tanto do Filho quanto do Espírito Santo. Então, esse documento ele foi realizado, ele foi escrito para atender a um desejo do Papa João Paulo II. O que aqui se publica é o esclarecimento que ele solicitou, realizado pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Ele se destina a ser uma contribuição para o diálogo que é conduzido pela Comissão Internacional Conjunta entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Aqui nós temos um parágrafo muito importante. A Igreja Católica reconhece o valor conciliar, ecumênico, normativo e irrevogável como expressão da fé comum da Igreja e de todos os cristãos do símbolo professado em grego em Constantinopla em 381 pelo Segundo Concílio Ecumênico. Nenhuma profissão de fé própria de uma tradição litúrgica particular pode contradizer essa expressão da fé ensinada e professada pela Igreja indivisa. Então, veja bem, o credo de 381, o credo que nós ortodoxos e também os orientais não calcedonianos, também muitos católicos orientais e agora cada vez mais anglicanos e talvez até mesmo os luteranos, esse credo que está sendo cantado é o normativo, é aquele que é expressão da fé comum da Igreja e de todos os cristãos. E nenhuma tradição litúrgica particular pode contradizê-la, tá? Então já começa colocando o pé na porta. Com base em João 15:26, este símbolo confessa o Espírito que procede do Pai. Somente o Pai é o princípio sem princípio das outras duas pessoas da Trindade, a única fonte do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo procede somente do Pai, de maneira principial, própria e imediata. Essa origem do Espírito Santo do Pai e somente do Pai, como princípio de toda a Trindade, é chamada de ectoporeisis pela tradição grega, seguindo os padres capadócios. São Gregório Teólogo, de fato, caracteriza a relação de origem do Espírito a partir do Pai pelo termo próprio ectoporeisis, distinguindo-a da noção de processão, proienai, que o Espírito tem em comum com o Filho. Então aqui é aquela distinção que está presente na teologia ortodoxa entre proienai e ectoporeisis. Mesmo que São Cirilo de Alexandria às vezes aplique o verbo ectoporeimai à relação de origem do Filho a partir do Pai, ele nunca o utiliza para a relação do Espírito com o Filho. Quem está dizendo isso são os teólogos católicos romanos, os teólogos do Vaticano, tá? Mesmo para São Cirilo, o termo ectoporeisis, distinto do termo proceder proienai, só pode caracterizar uma relação de origem em relação ao princípio sem princípio da Trindade, o Pai. Então, se o seu polemista católico romano predileto estiver dizendo outra coisa de São Cirilo de Alexandria, ele está dizendo algo que está em dissonância com o que os teólogos do Vaticano estão dizendo há 30 anos. Esse documento é de 95. A doutrina do Filioque deve ser compreendida e apresentada pela Igreja Católica de tal maneira que não possa parecer contradizer a monarquia do Pai, nem o fato de que ele é a única origem, itia, da ectoporeisis do Espírito. O Filioque situa-se de fato em um contexto teológico e linguístico diferente daquele da afirmação da única monarquia do Pai, única origem do Filho e do Espírito. Então aqui o documento está afirmando o tempo todo, tá? Que o Pai é a única causa, fonte, princípio dentro da Santíssima Trindade. Só não vê quem não quer.
Contra o arianismo, ainda vigorante no Ocidente, seu propósito era enfatizar o fato de que o Espírito Santo é da mesma natureza divina que o Filho, sem colocar em questão a única monarquia do Pai. Então ele vai começar a explicar o porquê que o Filioque nasceu. A Igreja Católica interpreta o Filioque com referência ao valor conciliar e ecumênico, normativo e irrevogável da confissão de fé sobre a origem eterna do Espírito Santo, conforme definida em 381 pelo Concílio Ecumênico de Constantinopla em seu símbolo. Olha só como a gente está distante em relação ao que diziam certos teólogos da corte do Império Carolíngio, né? Como a Bíblia Latina, a Vulgata, havia traduzido em João 15:26, por quia patri procedit, os latinos traduziram o credo por ex patri procedentum. Dessa forma, criou-se involuntariamente uma falsa equivalência entre a relação à origem eterna do Espírito entre a teologia oriental do ectoporesis e a teologia latina da processio. Então aqui o documento está admitindo que houve um problema de tradução, certo? Existia um problema de tradução que vai levar a equívocos posteriores. Uma falsa equivalência entre procedere, para os latinos, e ectoporeusis. Então os latinos não entenderam muito bem o grego. O grego ectoporeusis significa apenas a relação de origem em relação ao Pai sozinho, como princípio sem princípio da Trindade. A processio latina, ao contrário, é um termo mais comum, significando a comunicação da divindade consubstancial. Assim, ao confessar o Espírito Santo como ex patri procedentem, os latinos só poderiam supor um filioque implícito, que mais tarde seria tornado explícito na sua versão litúrgica do símbolo. Entenderam errado. É claro que o documento ele não vai fazer essa afirmação tão categórica assim, mas ele está abrindo essa concessão enorme para os ortodoxos. Ele está admitindo que houve sim uma má compreensão dos padres gregos, do grego utilizado no credo, no grego utilizado nas escrituras, e houve uma tradução para um termo latino que é muito mais abrangente daquilo que estava especificado nesses textos. O documento continua, tá, pessoal? Eu pulei muita coisa na minha tradução, então não estranhe, isso é quando vocês lerem, eu fui pulando, eu fui pegando partes que eu achava mais relevante. Eu não vou ler aqui o documento inteiro, vocês podem acessar no site do Vaticano. É um documento que tem passagens que concordam muito com aquilo que os ortodoxos dizem e outras passagens que mantêm certas discordâncias. Eu vou ler partes de uma resposta, de um comentário que um importante metropolita e teólogo ortodoxo do século 20 e 21, dos grandes teólogos recentes da ortodoxia, o metropolita Ioannis Isioulas, ele fez sobre essa clarificação, esse documento oficial do Vaticano, para vocês entenderem mais ou menos onde está o diálogo e a aproximação teológica em relação a essas questões. Essa é uma declaração muito valiosa sobre a espinhosa questão da filioque, que esclarece muitos aspectos da posição da teologia católica romana sobre o tema. Minha reação como teólogo ortodoxo a este documento pode ser resumida nas seguintes observações. Ele vai fazer uma série de comentários, ora concordando, ora discordando, ora levantando perguntas e questões que podem servir, vamos dizer assim, de princípio para novos debates de aproximação no diálogo ecumênico, e vai chegar à seguinte conclusão. Em conclusão, o documento do Vaticano sobre a processão do Espírito Santo constitui uma tentativa encorajadora de esclarecer os aspectos básicos do problema do filioque e mostrar que uma aproximação entre o Ocidente e o Oriente sobre essa questão é, em última instância, possível. Uma análise aprofundada deste problema no âmbito de um diálogo teológico construtivo pode ser grandemente auxiliada por este documento. Então, pessoas, esse é o pé em que as coisas estão, eu só preciso acrescentar mais algumas informações. Veja bem, existe sim todo um caminho que está sendo trilhado, um caminho que está sendo aberto, com bons horizontes, tá? Para aparar as divergências e, quem sabe, solucionar as divergências teológicas em relação ao filioque. Esse caminho está sendo trilhado. Existem boas vias que foram abertas, foram divisadas, foram vislumbradas, e os teólogos ortodoxos e teólogos católico-romanos estão se aproximando nesse assunto. Essas divergências não estão todas sanadas, longe disso, mas existem, vamos dizer assim, bons sinais. Mas isso não significa resolver todos os problemas concernentes ao filioque, porque além do problema teológico, existe também um problema eclesiológico. E é bom citar isso para não passar a falsa impressão de que está tudo bem em relação a essa questão.
Os ortodoxos não admitem a inclusão do filioque no credo. Não apenas por uma questão teológica, também por uma questão teológica que é muito importante, mas por uma questão eclesiológica. Quem disse que Roma tinha autoridade para colocar o filioque no credo? O credo foi estabelecido pelo Segundo Concílio Ecumênico. Então Roma está admitindo que esse Segundo Concílio Ecumênico, esse símbolo de fé dos santos e teóforos padres do Segundo Concílio Ecumênico, é um credo normativo para todos os cristãos. Então, por que Roma ainda usa filioque? Essa é a grande questão para os ortodoxos. É uma questão recorrente que vai continuar sendo colocada pelas próximas décadas. Se um dia, por um milagre divino, o cisma chegar ao fim, e eu volto a repetir que esse dia não está próximo, sempre muitos amigos católicos romanos me perguntam, vem cá, está próximo de acabar o cisma, o que você acha? Não está próximo, falta muito para isso ainda, tá? Não existe ainda um horizonte definido e palpável do fim da separação entre as duas igrejas, dizendo assim, né? É para colocar de uma forma mais neutra. Então, o cisma não vai acabar amanhã, mas se um dia o cisma acabar, os ortodoxos vão fazer questão de que ele acabe com a recitação do credo, né, com o credo sendo cantado liturgicamente, como ele é originalmente, sem a filioque. E eu não sei até que ponto Roma vai dar passos nesse sentido. Já deu muitos, tá? Quando Roma diz que o credo de 381 é normativo, quando Roma se dispõe a utilizar o credo original em ofícios ecumênicos, quando vê com bons olhos vamos dizer assim, os acordos entre ortodoxos e anglicanos, ortodoxos e luteranos para tirar o filioque da liturgia dessas igrejas protestantes, quando Roma admite cantar o credo sem o filioque, quando faz em grego em suas liturgias, tudo isso são passos muito significativos, gestos simbólicos muito significativos e encarados como importantes pelos ortodoxos, dados pela Igreja de Roma. Isso posto, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido vocês sobre algumas questões, tenha ajudado vocês a divisar um olhar ortodoxo sobre esse tema e tenha também servido de introdução para o material que vai ser publicado pelo Caminho Ortodoxo daqui a 1, 2 semanas. E eu deixo um convite a você, seja você católico romano, protestante, evangélico, espírita, ateu, agnóstico, independente de sua crença, venha visitar uma igreja ortodoxa, venha nos conhecer, venha assistir uma divina liturgia com a gente, venha assistir como credo original, o credo do Segundo Concílio Ecumênico, o símbolo de fé que é normativo para os cristãos, é cantado em sua forma original, por nós há 1600 anos. Venha ver como é o credo original e como era cantado em Roma até o ano 1014, como foi cantado em Roma em todo o primeiro milênio. E feito esse convite, peço que você dê like nesse vídeo, para que você se inscreva no canal, acione o sininho, porque eu vou voltar em breve para falar mais sobre a Santa Igreja Ortodoxa. Estamos juntos! Aos portais, estejamos atentos com sapiência. Em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, porque todas as coisas foram feitas, e que por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem, e também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e que novamente
os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor vivificante, que procede do Pai, e com o Pai o Filho adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica,